Foi muito interessante porque ele veio para constelar, o casal vieram para constelar a filha. E o que era, né, a questão? Que o pai não estava disponível. E eu coloquei ele na constelação, eu estava um pouco representante, então eu coloquei ele na constelação, e ele falou: eu quero virar e não consigo. Então você vê, não é o representante. Então, enquanto a gente não olha esse passado, não é que a gente não quer estar presente com os filhos, como hoje a gente vai falar da relação de casal, né? Relação de relacionamento amoroso, lógico que a gente quer estar disponível com um relacionamento amoroso. Quem tem gente que não quer? Quem tem gente que não quer estar como mãe disponível para os filhos? Mas, gente, ele falava, Clenícia, eu quero virar, eu não consigo. E a menina, a representante da menina, sem força nenhuma. Ela falou, eu não tenho meu pai aqui. Ele falou, eu não consigo virar. Falei, então, quando a gente não resolver, mas para que eu estou olhando, né? Gente, estava olhando para os excluídos, para as crianças. Certinho, Evelyn. E aí, estava olhando lá para os excluídos, entendeu? Então, se a gente não traspassa isso, não é que a gente não quer. E assim, é um cliente que eu já conheço, né? Ele sofre na alma, sabe? De não conseguir estar presente ali como pai. A pessoa sofre demais, porque não está presente. E quer, né? Lógico, a gente quer se dar bem financeiramente, quer se dar bem no casal, a gente quer se dar bem na vida. E não consegue. E ele, nossa, ele saiu daqui assim, ele me abraçou, ele é grandão. Ele me abraçou e falou assim: Meu, como eu tô bem, como eu tô leve, né? Como eu posso estar presente agora. Eu falei, isso é vida. Né? Então eu tava lá olhando os excluídos. Aí vai todo mundo para frente e começa a ficar filha sem força nenhuma, com 6 anos, sem força nenhuma, e na rebeldia. Então, o que a criança estava falando para esses pais? Olhe para mim, né? Olhe para mim. Então, é essa coisa a gente ir se olhando, né? Deixa eu achar aqui, então. Eu pus alguns pontos aqui. Então, o que que é, né? Quando a gente fala. Isso eu vi bastante já, né? Principalmente quando as pessoas vêm para constelar a relação de casal. Gente, quando a gente não tomar o nosso lugar de que chegou na família, a gente não consegue tomar o lugar do relacionamento amoroso. Não consegue. E aí se começa assim uma grande confusão. Por quê? Quais as confusões? A gente fica trocando de papéis. No fim de ser marido e mulher, ou né, o casal amoroso, não importa a sexualidade ali, ou dentro da homossexualidade ainda tem mais uma questão que é o quê? Quem que é a ordem, né? Como que é ali os dois, as duas ou os dois que chegaram, tem ali, precisa olhar para isso. Mas o que que acontece? É olhar bem forte o porquê que eu estou repetindo ou se eu estou presente. Aí começa a dar o que que a gente vai buscar no relacionamento de casal. A gente vai buscar ou o pai ou a mãe. A gente que é mulher busca a mãe, busca o pai, desculpa, o homem busca a mãe na gente. Quando o relacionamento é homossexual, pode estar invertido essas daí, pode estar buscando a mãe no outro relacionamento. Então, o que, que acontece aí, né? Você vai buscar a mãe no relacionamento de casal, aí já começa ali a desunir, já começa a haver desavença. Nesses dias atrás, estou atendendo uma cliente e uma das questões dela é realmente a relação com o marido dela. O que foi acabando, né? O que foi tira? Qual que é o ponto que a gente vai ver que o casamento ele começa a diluir, a enfraquecer? A sexualidade. Daí eu falei para então, como é que tá? Como que a gente. Esse é o nosso termômetro. Como está a sua sexualidade? Falei, que a gente nem tem mais. Falei, então, como é que vocês estão vivendo? Como irmãos ou como pai e mãe? Então, no relacionamento de casal, qual que é o diferencial? A sexualidade. É o ato sexual. Não tem o que fazer. Quando isso vai acabando e diminuindo, tem que questionar. Que papel que eu estou fazendo aqui? Aí a gente foi ver com ela qual que era o papel, irmãos, e acaba o desejo, gente. E ela estava buscando o pai nele.
Aí já mudou tudo. Ela foi se posicionando como mulher, foi curando, foi trabalhando questões com o pai, trabalhando as questões dos irmãos, né, que ali ficou uma irmandade. Aí foi se resolvendo. Ele começou a ficar presente. Então, se eu não estou presente como mulher, ou o outro não está presente como homem, não tem o que fazer. Aonde isso é estatística, tá, gente? Não é aonde que acontecem as maiores traições? Quando nasce o neném. Porque o que acontece? A mãe volta-se para a criança. E aí, aonde há as traições, aonde há as separações. Porque quem veio antes? O casal tem uma ordem de chegada no sistema. Não tem o que fazer. Tem uma ordem de chegada. Então, chegar um momento que tem que ser resgatado essa pessoa desse lugar. Não tem como, tá? Por quê? Porque vale ali o relacionamento do casal. Não tem o que fazer. Então, o que, que a gente vai, né? O que, que a gente carrega dos nossos pais? Então, quando vocês pensam em relacionamento de casal, o que, que vocês percebem que repete aí? Ou já percebeu que repetiu? Vocês percebem alguma coisa? Vocês querem escrever? O que vocês percebem que repete? Tem alguma fala? Pode falar, né? Ô, Cléo, no meu caso, eu acho que repetiu da minha parte, porque eu busquei um marido totalmente diferente do meu pai, né? E daí foi onde os conflitos começaram, porque eu era igual ao meu pai. Então, aí não. O igual quem? Eu busquei um marido totalmente diferente do meu pai. Não. Então, aí que é a questão. Você não buscou diferente. Você buscou, não diferente do pai, você buscou um marido igual como o pai seu, o homem, é com a sua mãe. É, talvez. Observa isso. Então, por exemplo, a gente busca no pai, mas a gente não busca o pai, nós buscamos o marido da nossa mãe. Como era, como a gente tem que olhar bem ali, né? Como era o marido da sua mãe, como ele é para sua mãe. E como era o seu marido para você. Não, é muito diferente, Cléo. Muito diferente. Aí é onde eu acho que por isso que não deu certo e entrou o atrito. Porque daí eu era igual. O seu pai. E ele era Exatamente. igual quem, então? Pra mim, ele era mais como a minha mãe do que como o meu pai. Pode ser. Pode ser que você se ponha e você busque uma mãe. Pode ser. Pode ser. Isso pode acontecer também. Principalmente quando a gente é muito young. Não tô te ouvindo, não sei se é o meu. Que não está carregado, gente. Mas pode ser sim, que às vezes a gente é, se a gente for muito yang e o marido for muito yin, ou se tem essa repetição dentro do padrão sistêmico. A gente também segue o mesmo padrão. Entendi. Pode ser que seja assim. Agora, por quem mais que percebeu aí que tem algum perfil assim? O que mais você percebe, Natália? É, no meu caso, acho que é mais isso mesmo. São as diferenças de comportamentos e de pensamentos e de ideias que a gente tinha, né? E me olhando, eu me vejo muito no meu pai, a pessoa que eu mais criticava as atitudes, os comportamentos que eu reproduzia os comportamentos e as atitudes dele. Daí também me colocando como mãe do meu marido. Uhum. Então, é aquela história, né? Quando eu julgo meus pais, gente, o pai e a mãe julgou, a gente vai fazer igual. Todo mundo, tá? Mas pai e mãe, ele é, sim, não tem o que fazer. É acabar de falar e acabar de pagar. A gente vai fazer igualzinho. Porque a gente não só julga,
nosso pai e nossa mãe como filha, como filho, que a gente julga o quê? Como ele é como homem para nossa mãe. Então a gente julga vários aspectos dele. Gente, tem uma situação que, olha, eu tenho duas clientes que é difícil eu virar, tá? É difícil, foi muito difícil virar a chave, uma virou, a outra ainda não, que é quando a filha, eu tive questões com filha, tá? Pode ser que tenha um homem também, mas eu tive questões com filha. Que fica lá falando com a mãe, separado do marido. Isso daí, meu, amarra a vida dessa filha de uma forma. É o meu caso. Pode ser que esteja mal. Então, meu, é terapia, 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 terapia. Hein, meu. O que eu mandei no áudio é aquilo mesmo. Vamos ter que Sim. fazer. Por que isso? Porque daí a gente, como filho, se intromete numa relação que veio antes da gente. Lembra da lei da hierarquia? A gente infringe uma lei da hierarquia. Né? Eu Sim. vou me intrometer naquela relação que não tem nada a ver, que veio antes, porque para a gente estar aqui, aquela relação precisou ter, que veio antes da gente, e a gente vai intrometer num lugar que nós não conhecemos. A gente deveria se intrometer na vida dos outros, né? Então, mas deles que a gente nem conheceu, que a gente veio depois ainda. Que pactos que esses pais têm? Como eu atendo casal, que pactos que aquele casal tem? Sim. Então, Natália, terapia, mesmo assim, enfrentar tudo isso, meu, pegar com a cara e com a coragem olhar para isso. Por que a nossa alma, ela busca essa cura? Por que a gente faz igual, gente? Alguém tem uma ideia por que a gente faz igual? Por que a gente faz igual? Alguém tem uma ideia? Me escrever? Por que a gente faz igual? Pode falar. Por que a gente acha que faz igual? Bom, na minha percepção, a gente faz igual por quê? Porque a nossa alma quer se curar. Ela não quer julgar mais. Ela sabe que lá no fundo nós não estamos fazendo algo bom, algo que a gente vai pagar lá na frente. Não vai ser fácil pagar lá na frente. Então ela fala, vai fazer igual se você parar de julgar. Aí a gente tem que olhar para o papai e mamãe e falar, fiz igual a você, agora eu estou do seu lado. Tinha um menino uma vez, agora lembrei quem que era a outra. Essa menina. Tinha o pai tinha uma amante mesmo, e ela queria que o pai e a mãe se separassem, mas vai falar, olha, acho que eu tinha 20 e poucos anos, para você parar de julgar, você vai ter que trair seu namorado. Você é louca? Eu não vou trair nunca na minha vida, eu nunca vou fazer. Eu falei, não fala não. Não fala não. Começamos a trabalhar, começamos a trabalhar. Passou um mês, gente. Quase que atraiu. Ah, mas daí ela estava certa de trair. Por quê? Porque ela se apaixonou, porque o outro estava bonzinho. Então, seu pai, mesma coisa. Dentro do mundo dele, ele estava certo de trair também. E ela, quase que ela traiu. Só não vai fazer terapia, tinha. Você ia trair por quê? Para olhar para o seu pai e falar, papai, sinto muito, agora eu entendo você. Porque quando a gente passa por uma situação, a gente faz o quê? A gente entende. Né? Minha filha falou outro dia para mim assim, que o dia estava lá, acho que eu vou ser uma pediatra melhor, né? Porque agora eu sei o que é. Eu vou ser uma pediatra, sim. Às vezes é necessário, vai ser melhor mesmo, a gente sabe o que é. Tem dores que a gente não conhece. Mas tem dores que a gente sabe o que é viver. Igualzinho eu falo, perder um filho novo, eu sei o que é. Qual dor que é, porque eu passei por aquilo. Agora tem situações que eu não passei. Não sei como é que é. Difícil a gente falar, né? Não que a gente compara com as pessoas, não é isso, mas a gente aprende a acolher, a ser grato, a gente aprende a ter compaixão porque o outro está passando aquela situação, né? A dor dela. Então, a gente aprende isso, mas agora você é uma pediatra melhor. Então, nas relações também.
É isso, então. E a gente acha, e eu não sei vocês, né? Porque eu pensava assim também, que a gente casava com a tampa da panela, né? Então eu sou diferente. Primeira coisa, eu não sou diferente do outro. Aí quando veio a constelação, então, você casa com semelhante. Ah, agora, meu Deus do céu, como é que eu vou desconstruir tudo isso agora? Você se relaciona com o semelhante que você. Que Jesus falava, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, que semelhança que vocês reconhecem? O que vocês criticam no marido, ou criticam, né, quem for o vídeo depois, no homem? O homem critica na esposa. Vocês reconhecem que vocês são igual? Conhece, reconhecer? Consegue? Depois de muito tempo, mês passado eu reconheci Conhece. algo. Eu falei assim, ai meu Deus, não acredito. Eu sou Me igual. vi em algumas coisas assim. E fiquei chocada. A gente fica chocado. Porque a gente foi, por isso que eu falo, uma crença dessa colocada demora às vezes muitos anos para a gente tirar. Ah, você vai casar com diferente. Não, você vai casar com igual, semelhante. Ah, mas daí, não, aí, gente, a gente precisa tirar uns 500 véus aqui dos olhos para querer ver que eu estou apontando o dedinho e o dedinho está apontando para mim. Não, porque você é assim? Para, pensa, diz. Eu sou assim. Agora, reconhecer, olhar mesmo profundamente é difícil. Daí você fala assim, mas como? Aonde que eu estou desse jeito? Desse jeito. Como que o outro pensa em relação ao dinheiro? Como o outro pensa em relação às situações? É tudo a mesma coisa. Como ele é. E aí, uma outra coisa, a gente quer ainda que o outro adivinhe a gente ainda. Mas a pergunta é o contrário. Você sabe do que você gosta? Ele tem que saber. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está com uma questão, não é com relacionamento amoroso, mas dá para caber bem aqui. Ela falou assim: minhas filhas estão vendo que eu estou triste. Eu falei: não, tá vendo. Às vezes a gente não vê, a gente não quer ver. Às vezes a gente tem que falar para o outro. No relacionamento amoroso não é diferente. Uma coisa que a gente usa bastante também no relacionamento amoroso é, quem tem filhos principalmente, né, aí com o bebezinho. Então, isso eu usava bastante. Você precisa estar com a sua filha. Quem nunca usou isso aqui? Acho que é eu, a Vera, a Laura. Né? Você não é presente para suas filhas. Não está sendo presente para a gente. Isso chama dentro do Pais e Filhos de pedido deslocado. A gente desloca o pedido para o outro, mas quem está sentindo falta e não está. Se eu estou com um filho pequeno, eu não estou sendo presente para mim, o outro não consegue ser, e ainda ocupa o outro ainda, que não está sendo presente para o outro. Olha que confusão que a gente faz. No fim, a gente dizer, olhar no espelho e falar, eu não estou sendo presente para mim. Eu estou com falta comigo. Então, tudo que é o outro, o marido ou o relacionamento amoroso, transforma em eu, pra vocês verem. Nem que vocês não achem, aí vocês vão fazer terapia. Mas tá ali. Tá ali dentro. Algum lugarzinho ali dentro tá lá. Gente, é muito bom. Gente. A gente esconde em caixinha, dentro de caixinha. Sabe aquelas chinesinha que colocam um dentro do outro? A gente põe na última lá e lá a gente tranca. E a gente tranca com 7 chaves e não joga a chave fora. E fala assim, aqui eu nunca vou mexer. Quer abrir o caixa de Pandora? É assim, aqui eu nunca vou mexer. Ah, um dia. Mas assim, ó, foi igualzinho a Laurisete. Depois de muitos anos, nossa, eu sou igual. Porque daí a gente começa a ver que é igual. A ver que é igual. Igual, igual, igual. Então, é essa observação da gente. No relacionamento amoroso é. Então, o que a gente faz, né? A gente cria, igual a Natália falou, né? As expectativas herdadas, né? Então, o que acontece? A gente vai jogar ali as coisas que a gente não quer mais. Então, eu não quero um relacionamento igual minha mãe e meu pai. Eu estou falando
eu não quero, mas o que eu estou fazendo para fazer diferente? Então, qual que é uma fala da constelação? Eu respeito como vocês vivem e faço diferente. Agora, se eu estou aqui olhando para o relacionamento o tempo todo, julgando, quando eu viro para cá, eu vou fazer igual. Igualzinho. Lógico que às vezes com uma pitadinha um pouquinho mais, uma pitadinha um pouquinho mais sutil, mas se a gente for balançar aí na época que é, assim, né? Minha mãe casou há não sei quantos anos, eu casei, é a mesma coisa. A mesma coisa. O Renato ele falava uma coisa que era um dos meus professores, falava assim, olha, gente, ele conta de uma menina que resolveu numa festa rave, porque ela brigava com o pai dela, não queria um relacionamento. Ela falou assim, eu vou numa festa rave e vou encontrar um muito diferente do pai. O que aconteceu nessa festa rave? Ela encontrou o marido dela. Só que o marido dela foi só aquele dia. Ele não era da festa rave. E aí ele ficou agressivo igual o pai. Igual o pai dela com ela, o marido também ficou. Ele também só foi nessa festa rave naquele dia, ele não era de lá. Então não adianta. Né? Então é esse olhar, né, que a gente precisa ter. Uma outra coisa que a gente herda é as lealdades invisíveis, né? Então a gente é leal ao nosso sistema. Nós somos leal às mulheres e os homens são leais aos homens. Então é como se a gente dissesse para a mamãe assim, ou para as avós, oh, eu sou igual a você. Sou igualzinha a você. Eu dou as mãos para você na dor, né? E como a gente consegue fazer diferentes? Trabalhando e olhando, olha. Eu faço diferente, mas eu respeito as suas escolhas. Então, gente, isso é um sim, né? Isso é um sim que sempre no meio do dia, sabe? Vocês lembram de alguma coisa? Sim, eu aceito, sabe? Vai fazendo sim. Nossa, é uma cura, gente, sim. Até como a gente foi há 10 minutos atrás. Sim, sim. Uma outra coisa que pega é esses modelos de relacionamento, né? Mesmo aqueles que rejeitamos. Então, qual que é os modelos que a gente tem? Se vocês têm modelo que ninguém foi feliz, a gente segue o modelo. Totalmente esse modelo. Eu lembro uma vez que a gente, quando a gente vai constelar a mãe, o pai, a gente não deixa, né, assim. Tem uns consteladores que deixam. Eu ainda sou da época de Bert, eu não deixo os filhos assistirem. Por quê? Porque vai vir constelar, principalmente quando constela a relação, é diferente. Né? Relação de marido e de mulher não tem nada a ver com a relação com nossos pais. Totalmente o outro contexto, outra dinâmica. E quando os filhos assistem, pode ser que isso prejudique os filhos. Por quê? Porque está infringindo também a lei da hierarquia. Ah, mas essa que eu fui fazer, eu lembro que eu fui fazer em São Paulo, estava bem no comecinho, e alguma veio para mim, você tem que deixar essa filha assistir. E ela também era uma menina que queria que os pais... Ela levou a mãe na constelação porque queria que a mãe separasse do pai. Que o pai não fazia carinho para a mãe, era totalmente seco e frio. Bom, na constelação, foi muito louco. E eu deixei assistir. Pedi, veio a intuição, deixa essa filha assistir. Mas deixei assistir. O que aconteceu na constelação? A constelação mostrou outra coisa totalmente diferente. Eu perguntei para a mãe, você quer constelar mesmo? Porque a gente pergunta também, porque como a filha queria constelar, a gente não pode infringir a lei. Então, você quer mesmo? Eu falei, não, eu quero constelar. Então, tá bom, vamos constelar. E eu coloquei o casal era amoroso. Aí eu olhava para a mãe, olhava para a filha, e o campo apresentou outra coisa totalmente diferente. Ele falava, eu te amo para ela. Eu olhava para aquilo e falei, que estranho. Mas quando tem relação do casal, sempre os representantes estão um virando para o outro, e os dois juntos. Eu olhei para aquilo e falei, não entendi nada. Aí veio assim, né, a intuição aí na minha cabeça. Ele é assim só no quarto. Esse pai é vergonhoso. Eu virei para a mãe sentada e falei assim, ele é assim no quarto, né? Foi a filha minha, experimentou chorar. Chorar, chorar. Falei assim, eu nunca mais falo para se separar.
Eles brigavam fora, mas lá dentro, gente, é um amor. Que acho que foi a única constelação que eu coloquei os dois no campo e nenhum estava virado as costas para o outro. Então não foi a constelação para a mãe. A mãe sabia. Foi a constelação para a filha ver em outro campo. Porque a gente, como filha ou filho, a gente esquece que é um casal. Né? A gente precisa questionar isso. Né? Muito, 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 muito. De novo, quais esses pactos desses, como homem e como mulher, porque tem pacto, tá? E o que não foi resolvido com pai e mãe, aonde vai aparecer? O que não foi resolvido com a gente vai aparecer na relação do casal. Vai vir descancarado. Alguém tem alguma pergunta, tem uma dúvida aí até agora? Pode perguntar. A gente pode perguntar no chat também, se você quiser colocar. Pode sim. Eu não tinha visto aqui, porque agora eu coloquei, vier. Me tornei esposa, mãe que não queria. O que é isso que não queria que é? Pode escrever aqui. Observe se você está igual à sua mãe também. Porque muitas vezes a gente tem um padrão, né? E quando a gente entra aqui, começa a mudar, é igual assim. Eu vejo assim, né? Eu vejo, principalmente quando não é mãe. Antes você não fala de mãe na casa, aí você vira mãe, você começa mãe, 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 aí começa a vir todo o padrão da mãe. Tem que olhar para isso. Mas só me clarei um pouquinho aqui, que agora deixa aberto aqui. Ó. Se alguém tem uma coisa, quer falar alguma coisa, comentar alguma dúvida, pode escrever também, tá? Gente, relacionamento casal dá para fazer isso, dá para fazer semana que vem de novo, que tem tanta coisa, gente, relacionamento casal. Porque é onde também nossos pais começaram, né? Foi no relacionamento casal. Então, por exemplo, a lei da hierarquia. Nós somos menores do que. Depois eu vou até fazer aqui, depois faço com a semana que vem, a gente vai falar de novo. A gente é o. Então, no pai e na mãe, né? Não vou colocar a mãe aqui, mas a gente é, né? A mãe é maior. Então, quando a gente olha, faz isso, a gente olha, faz para a mãe, a gente é menor que as mães, né? Porque a gente veio depois na lei da hierarquia. Mas quando a gente fala de casal, essa criança assim menor ela precisa crescer. Então, essa daqui precisa vir. Então, eu preciso deixar isso daqui aumentar e vir para a minha adulta. Então, no relacionamento de casal, precisa ser do mesmo. Qualquer relacionamento, tá, gente? Desde de homem e mulher, de qualquer relacionamento amoroso. Precisa estar do mesmo tamanho. Então, quando eu vou olhar para o homem vai olhar para mim, ou o casal, precisa estar do mesmo tamanho. Se eu fico aqui, ou qualquer um que fica na criança, desanda tudo. Então, quantas vezes vocês se comportaram como criança? Né? A Evelyn que está aí com o bebezinho. Quantas vezes você se comporta como uma criança? Porque você volta automaticamente para a criança. Só que a gente precisa sair desse papel. Então, eu preciso lembrar das brigas que vocês tiveram, das discussões. Quem era que estava brigando? O que estava exigindo do outro? Era a parte mulher? Se estava exigindo reconhecimento, a gente precisa no espelho se reconhecer. Ou estava exigindo a criança ali gritando, olhe para mim. Quem era? Na maior parte das brigas, quem era? Vocês podem ter certeza que era a criança. Teve uma discussão, olha, gente, olha, quem está aqui? Quem está exigindo que o outro me olhe? É a nossa criança, que está exigindo ainda que o pai e a mãe não olhou. Não tem como.
eu quero voltar a trabalhar. Aqui de vocês já não passaram por isso, né? Porém, sempre que meu menino fica com o pai, ele me bate um sentimento de segurança de que ele não consegue cuidar da criança. Ele cuida da criança e me irrita e eu não sei por quê. Já discutimos por minha causa, por eu ficar brava por uma coisa simples que ele não conseguia fazer a criança dormir. Mas só do fato dele ficar chorando no colo do pai já me incomoda. Por outras coisas. Então, o que acontece, né? A gente pega a nossa dor e transfere para o marido. Então, por exemplo, quais questões que você precisa olhar aí que você tem com seu pai? E quem tem que abrir mão da criança para o pai é a gente como mãe. Agora, vamos lá. A gente soube cuidar, né? Eu lembro quando eu fiz o Pais e Filhos, que veio um pai, sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou para a mulher dele assim, eu não sei como você não sabe e eu vou aprender. Então, o que a gente precisa? Deixar que o outro também aprenda. Eu falo isso que eu também errei. A Lauzete deve ter errado um monte, né, Lau? De não deixar também que o pai cuidasse, porque na nossa época era pior do que hoje. Na nossa época, realmente, não era o pai que cuidava, era só a mãe, né? Mas hoje em dia, eu vejo lá, né, minha filha, não tem quem fique com ela. Se o pai não ajudar, gente, hoje as avós estão trabalhando. Na nossa época, as avós, alguém cuidava, né? Ainda não trabalhava, ia ajudar. Hoje em dia, gente, não tem como, eu não tenho como ficar lá. Fiquei estourando 10 dias. A sogra foi lá e ficou um pouco. Então tem que ser o pai. Então quem abre mão dessa criança? A gente tem que olhar das nossas dores ao pai e abrir mão, sim, e ajudar ele a cuidar. Ele vai aprender. Como a gente aprendeu, ninguém nasceu sabendo. E aí, a partir disso, se você começar a ficar ou se irritar, por isso que essa criança vai ficar com dor. Ela vai ficar chorando, vai ficar triste. Ainda mais filho homem, ele precisa ter o pai. E quem tem que abrir mão é você. E aí você tem que ficar um pouquinho calma por voltar a trabalhar. Porque realmente você vai ficar com essa segurança também, você vai doer. E ele vai aprender. E tem que deixar ele aprender do jeito dele. Ele vai saber lidar com isso da forma que ele sabe. Como a gente também não sabia. Não sei você, porque eu não nasci sabendo com nada. Não é cada criança é um tipo diferente ainda. Então, olhar para isso, para não destruir o quê? O relacionamento do casal. E ainda vocês têm que lidar com o que veio antes, o relacionamento do casal, depois pai e mãe. Então, a gente precisava separar isso, o que é antes e o que é depois. A gente confunde tudo, gente, todos os papéis. Ajudou, Evelyn? Se quiser, você pode ir falando, tá? E se você tiver alguma dúvida, a gente vai falando. Aqui, ó. O que é uma das coisas que afeta o relacionamento adulto? Aquilo que eu falei semana passada, o amor interrompido. A criança ferida busca no parceiro, na parceira, o amor que faltou. A dependência emocional, a dificuldade de confiar, busca aprovação. Então, o que acontece? Interferiu aqui, né? Eu tô com o amor interrompido aqui. Quando eu viro para cá, vocês acham que mudou alguma coisa? Não. Então, isso daí que você falou. Quando eu moro na casa da minha mãe, então você está sendo mãe e filha. Isso. Às vezes você tem que tirar esse papel da sua mãe e pôr o papel do pai. E colocar a mãe só como avó. Ah, abrir mão mesmo. Ele ajuda muito o pai, gente. Os pais de hoje, eles precisam aprender a cuidar de filho. Ele não sabe como a gente também não. Mas, gente, a gente não brincou de boneca, né? Tem homem que nunca pegou uma boneca no colo. E não podia pegar no colo, né? Porque não podia brincar de boneca, né? Só podia brincar de bola e carrinho. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa dar esse, sabe? Você consegue sim, fica lá do ladinho. Você consegue, ele vai acalmar, é seu filho. E outra, a gente não tem. De quantas separações teve e a mulher usa isso. E eu falo para ele, eu lembro uma vez que eu fui trabalhar com uma mãe,
E isso ela virou brava. Ele leva meu filho no bar. Eu disse, isso, deixa eu levar. E você acha que seu filho nunca vai no bar? Quando ele crescer? Negou? O que ele vai querer fazer? Igual o pai. Deixa ele levar no bar. Quem sabe ele vai no bar? Aí, o que aconteceu? Começou a liberar todo final de semana. O marido, o pai da criança parou até ir no bar por causa da criança. Porque ele disse que foi uma, duas vezes e começou a ver que não era lugar para o filho e parou de levar. Né? A gente precisa entender isso. Quer dizer que você não vai no bar beber. Olha a foto no seu Facebook que você coloca bebendo no bar. O que seu filho está pensando em você? Só porque o bar é mais chique? Porque o pai levava no bar de sítio. E ela ia no bar mais chique. Qual que é a diferença? Conte para mim. Tem diferença de bar, gente? Não tem diferença nenhuma. Então a gente tem que pôr o adulto para funcionar, né? A cabeça do adulto para funcionar. Ele parou de. Ah, mas ele vai no bar cifre. Qual que é a diferença? Quer dizer que só porque você tá com um copo lindo na mão e é um drink, e ele tá bebendo uma pinga no bar, qual que é a diferença? Bebida é bebida. Bar é bar. E o seu filho vai no bar quando crescer, quando ele ficar adulto. Aí o pai parou de ir. Então, às vezes a gente faz, né? E não põe a cabeça para pensar. É isso que você falou, Evelyn. Eu aprendi, ele também pode, qualquer pessoa pode, mas tem que abrir mão. E isso o mais difícil é a mãe abrir mão da criança para o pai. É o pai. A gente vê muito isso em separações. Usa a criança para não ir até o pai. O pai não cuida. Teve uma vez uma também que a criança queimou tudo. Mas essa mãe brigou com ele. Queimou de sol. Falei, então, quem sabe agora não vai queimar mais, porque ele aprendeu, porque eu tenho certeza, se você não soubesse, você ia queimar também. Quer dizer que a gente é perfeito, né? Coitadinho de nós. E aí, o que que acontece, né? Vamos lá, na criança ferida, né? A criança ela vai pedindo para o parceiro algo que ele não tem para dar. Então, quantas coisas que a gente pede para o parceiro e ele não tem para dar? A gente nem pede direito, mas ele não tem para dar. Por quê? Porque a gente quer algo dos nossos pais. Por isso que quando a gente, como mulher ou homem, faz algo para o outro que está além. Então, por exemplo, se vocês pagarem uma faculdade, o relacionamento amoroso, ou o outro parceiro ou parceira pagar uma faculdade, o que vai acontecer com esse relacionamento? Eles vai ter esse distanciamento. Por quê? Porque está fazendo o papel de homem e de mulher, não é o papel de casal. Isso é uma outra dinâmica que acontece e vai também se afastar. Não tem como, gente. Afasta o relacionamento do casal ali. Por quê? Porque não está fazendo o papel que é para fazer. Então, tudo que a gente for vendo do pai ou da mãe, a gente precisa olhar. Agora, uma coisa que pega a gente pra caramba no relacionamento de casal é os relacionamentos anteriores. Então, vamos lá. A gente tem 16 anos, 17, 20 ou 12, relacionou com o primeiro. A gente está 100% disponível. E o outro também. O que acontece depois? Aí vai se relacionando. Cada época foi diferente. Lá, nossos bisavós, era só olhando. Aí passava a olhar, já contava como relacionamento. Aí depois veio a parte que dava a mão, que dava os beijos, contava como relacionamento. E depois a parte da sexualidade. Então a gente precisa contar como relacionamento. O que acontece? Se eu excluo os relacionamentos anteriores, o que vai acontecer? Eu não vou estar inteira para o próximo. Então, gente, essa passagem na cabeça, o primeiro amor, a primeira história, nós precisamos dar um lugar no nosso coração. Então, como é para vocês, feche os olhos aí, como é para vocês olhar a esses relacionamentos anteriores que vocês tiveram? Lá o primeiro amor,
a primeira história. Como é para vocês olharem para tudo isso? Como é? Como que você se sente? Tudo que passou, aquele amor de escola, aquele primeiro amor, aquela idealização, e olhar para o atual, né? A gente vai olhando e vai olhando. Quantos desses, até aquele primeiro amor, vocês queriam matar dentro de vocês? Ou falam assim, ah, não, eu quero excluir aqui dentro. Eu tiraria, não viveria, né, esse grande amor. Ou não viveria isso, porque eu sofri demais. Ele acabou comigo, eu sofri, então eu não viveria isso. Quando a gente vai excluindo esses daí, observando no corpo de vocês, o que vocês sentem? Aí volta aqui, o que você sentiu quando excluiu? Escreve aqui para mim no chat. O que você sentiu quando olhou para todos? E o que sentiu quando aquele você mataria dentro de você? O que aconteceu no corpo? Escreve ou abre o microfone. Quando, Evelyn, por exemplo, você teve um relacionamento ali que não foi bom antes e você não queria viver aquilo, aí você falava assim, olha, não quero viver isso, não queria viver isso e a gente quer excluir hoje. Não quero, não quero, não queria ter isso. O que você sente aí no corpo quando, principalmente aquela pessoa que não foi boa pra gente? Sente dor no seu corpo, sente um peso, sente algum lugar que pegou no corpo? O que você sentiu aí, gente? Você viu que até mudou o campo? Você viu que você abaixou o campo? Deu uma tristeza? Perceberam isso? É isso, mas é o primeiro amor mesmo, é isso mesmo. Marca a gente, né? E aí, quando eu não incluo isso, porque a gente não queria viver, a gente não queria sofrer, sei vocês, porque eu não queria sofrer de jeito nenhum, não quero sofrer até hoje. Mas precisa incluir. Por quê? Porque a gente inclui o da gente e a gente precisa incluir do parceiro, da parceira. Esse passado dela só tá junto porque não deu certo. Então não existe ex-parceiro, existiu parceiros ou parceiras, não existe ex. E para desconstruir isso agora, que a gente acostumou com essa crença lá, desde lá de trás. As pessoas chegam para mim e falam assim, o falecido, foi, mas que eu sei, seu ex-marido está falecido. Não! E quem acha que matou ia resolver. Vai tempo. Relacionamento de casal é muito bom. Porque o que eu estou falando aqui, a gente precisa fazer com nossos pais também. Então, fecha o olho agora e fica, vai só aí. Eu vou me tornar disponível para olhar para cada um e dizer sim para aquela relação. Trazer de novo no meu coração, dar um lugar no meu coração para aqueles que foram. Foram parceiros, não existe ex. Principalmente quando tem filho ainda. Conforme vocês vão fazendo isso, o que você sente? Melhor? Vê que o campo até melhor?
vai melhorando muito. Porque foi um amor. Foi o amor. Gente, é outra coisa que pega pra caramba também, tá? E no campo também. Amor platônico. A gente acha que não tem. Mas quanto tempo você ficou no amor platônico? 1 mês, 2 meses, 3 meses, fantasiando, imaginando o amor da minha vida no cavalo branco. Ele vai tirar o daqui, vai tirar dessa história minha, às vezes nessas histórias. Isso que eu estou falando para vocês não é só da gente, tá, gente? Também nos nossos pais. Então, muitas vezes a gente não dá certo porque teve alguém antes dos nossos pais. Então, se teve lá na minha mãe, no meu pai, um amor platônico de anos, vai interferir no meu relacionamento amoroso. E aí, as pessoas falam, né? Ah, mas o que, que tem a ver aí minha ex da mãe, minha ex do pai? Então, tudo a ver, porque eu nasci dentro do sistema. Então, meu pai e minha mãe casou porque não deu certo antes. Então, por que, que muitas vezes a gente não toma a nossa vida? Porque nós somos frutos de dores, gente. Nós somos frutos de muitas dores. Dores como? Dores de ex-namorado, de pai que largou as mulheres, de mãe que largou noivo, noiva. Se você sabe disso de noiva, noivo, é muito sério. Um dos filhos pode não casar antes, depois, porque essa noiva, esse noivo não foi reconhecido. As promessas, né? Antigamente tinha muitas promessas, né? De casamento, vai casar lá na frente. Isso tudo prende a gente. Aí a gente fala assim, ah, mas eu tô feliz, tô bem no relacionamento amoroso, mas prende em outro lado, pode prender no financeiro, pode prender em outras partes da nossa vida. Então, se a gente não reconhece isso, teve ex-parceiro e nossos pais muitas vezes não sabem, ou tem filhos que não sabem, então nós temos às vezes meio-irmãos, não sabemos disso, os nossos pais não sabem disso, não sabem, não sabem. E quando tem também traições no meio, né, não sabe. Tem uma cliente que eu atendo, e ela veio assim, a gente constelou várias vezes, não chega no relacionamento amoroso, hoje não sei se ela está se relacionando. Mas já está bem melhor, pelo menos conseguiu já, né, alguns namorados depois bem diferente. Várias questões batia. Então, ela ia olhar para o relacionamento amoroso, caía no sistema. Então, o pai era muito mulherengo, caiu lá. Aí eu descobri, muito louco, quando a gente foi trabalhando, o pai já estava morto. Veio um filho, e eles fizeram DNA e era filho do pai mesmo. Teve junto, mais ou menos junto com ela. Ah, como é que é a história? Ela é de agosto, eu acho, setembro, assim, é um mês de diferença. Só que ela adiantou. Ela é para nascer junto com ele e o pai conseguiu fazer ela e esse irmão ao mesmo tempo. E ela estava olhando para esse relacionamento aí. Então ela estava seguindo todas as mulheres que o pai não assumiu, estava honrando e leal a mãe dela, porque a mãe dela sofreu, então ela falava para a mamãe assim: eu não vou ter ninguém por amor a você, porque você sofreu e ficou com meu pai até o final. Por que, que a mãe. Olha o perigo disso. Por que, que a mãe ficou com o pai e com o marido? Em nome de quem? Dos filhos. E isso pesou para ela. E foi bom porque todo esse trabalho que a gente foi fazendo por anos, o que, que aconteceu? Por anos, sabe? Porque demorou para ela mudar o perfil. Pelo menos o último namorado dela, hoje não sei se ela está junto, mudou o perfil. Ela conseguiu liberar o marido, que ela foi casada. Meu, ele fez um estrago. Porque ela atraiu alguém parecido com tudo isso. O que aconteceu? Ela conseguiu perdoar o marido. Por quê? Porque ela percebeu que ela só atraiu ele porque ela tinha esses perfil interno. Então a gente também, quando vai se trabalhando, a gente libera os outros. Então, com quem vocês estão, quem vai vir, é o mesmo perfil.
Então, liberar isso faz toda a diferença. A mãe ficou noiva e abandonou. Tem lá, então, os relacionamentos dos pais, das mães, todos nós precisamos reconhecer. A gente vai saber? Não. Eu perguntava para minha mãe falava, não, enrolava. Aí depois que ela morreu, já 2 anos e pouco, eu fui na minha tia contou uma história da minha mãe, porque minha mãe contou antes dela morrer, a minha tia. Ai, que louco, gente. Nunca contou? Por que não contava? Devia ter vergonha, né? Aí eu entendi uma dinâmica que eu tinha, que era por causa dessa história. E aí minha mãe conhecia constelação. Eu falava, mãe, eu não vou julgar, eu só preciso saber que eu preciso me limpar. Mas por que ela contou? Porque eu sabia que ia chegar. O que tem que chegar para a gente vai chegar. Quando a minha tia contou, eu falei, não, que minha tia, quando ela contou isso para a senhora? Ah, uns meses antes ela morrer, eu disse, ela contou para chegar para mim. E daí eu perguntei também, né? Meu pai casou com 40 anos, eu perguntei para o meu tio, né? E meu pai, né? Teve namorada, teve, fosse um canício, não sei, porque a gente não convivia, né? Eu queria saber se meu pai tinha, a gente não convivia, então não tem. E hoje não tem mais para quem perguntar. Mas eu tinha um perfil por causa da minha mãe. Depois que eu descobri essa minha dinâmica melhorou. Eu parei com essa dinâmica que eu tinha da minha mãe. Eu estava repetindo uma dinâmica dela. Pode falar, Pode Laura. falar? Pode, Eu estou vendo repetir uma dinâmica da minha mãe na minha filha. pode repetir. E aí você vai ter que lidar com o que daí, né? Você, como mãe, vai ter que lidar com outras coisas, né? Que é a impotência perante isso. Uhum. Então, o que você pode fazer para isso, né? Acolher, dizendo sim. Se você julgou a sua mãe, você pode também ir liberando, sabe? Ou a dinâmica, reconhecer em você aonde que está essa dinâmica. Mas tu pode. Eu acho que eu repetiu em mim e agora eu estou vendo repetir nela. Isso. Porque assim, né? É difícil a gente entender, mas se a gente não limpa isso antes dos filhos nascerem, eles vão repetir, né? Porque nasceu já nesse campo e ela precisa repetir. Só que para ela olhar para isso, não vai olhar. Às vezes ela nega e não olha. Então, o que que a gente pode fazer às vezes, né? Eu Não também vai nem repito, acredita em nada. é isso. O que que a gente vai fazer? Eu respeito o seu destino. Eu também não posso, o filho cresceu, está adulto, eu não posso me intrometer mais. Então, o que a gente faz? Eu respeito o seu destino. Você está repetindo porque você tem os seus motivos para repetir. Vai deixar mais leve o peso da gente como mãe. E aí vai ter que lidar com a frustração. Não tem como. E é muito dolorido a gente ver repetindo, né? É muito dolorido. Por quê? Porque não curou dentro da gente também. Se tem alguém repetindo, não curou. Então, a gente alimenta dos nossos pais as dores. É mais fácil ser leal e é mais difícil ser leal. Por quê? Porque quando eu não sou leal, eu vou ter que lidar com o não pertencimento. Eu não pertenço a esse clã. Mas o não pertencimento é a cura. É a má consciência. Eu respeito como vocês viveram e faço diferente. Não faço igual. Aí tem os filhos mostram pra gente aonde está fazendo igual. Eu falando para vocês aqui, minha ficha caiu, uma puta ficha aqui. Adoro, né? Falar, gente. Eu falo mesmo, quem tá aqui, tudo, né? Mas para mim também é incrível, porque principalmente quando a gente está num campo desse, as informações vêm, né? Você faz o processo para falar, as informações vêm outra, cara, acho que foi para mim hoje, tá, gente? Só essa ficha agora precisa olhar para isso. Ah, essas fichas que caem, que caem.
Porque quando fala de repetir o processo, ele não repete igualzinho, né? Nem tem como, né? Mas ele se repete de forma semelhante, né? Em algumas situações, em algumas atitudes, aí você olha, por isso que muitas vezes você não reconhece que é uma repetição de padrão. Só quando você abre bem a visão que você vai conseguir entender que é uma repetição de padrão. Isso. Então, por exemplo, quando se eu contar, mas se vocês forem contar essa história para outro, o que vocês vão fazer? Aumentar um ponto. Não é isso? Eu sou boa para diminuir história, gente. Eu não sou boa. Se eu contar em 1 hora para vocês uma história, eu já conto em 1 segundo, em 1 minuto. Né? Se fosse 10 minutos, eu já conto em um. Tá? Então, a gente já não conta a mesma história. Então, o que muda? Muda o protagonista. Ai, pisou. Muda, isso que dá morar nos sítios, pisou. Muda o protagonista e muda os personagens, mas o enredo ele é o mesmo. É igual ler um livro. Se vocês pegam um livro hoje, lê, vocês vão ler o livro daqui 2 meses. Vocês já não vão ver mais outras coisas? Ou um filme quando vocês assistem. Nossa, por quê? Porque já deu aquilo. Então, a situação é a mesma. É difícil a gente reconhecer que você tem um igual. Aí o que a gente precisa ampliar? Que é isso, é tirar mesmo os véus e olhar para isso, olhar para a nossa sombra. Mas o que acontece? Tem uma vez, que foi muito interessante, que foi assim, uma pessoa veio e julgou outra pessoa para mim. Como eu conheço do meu meio, né? Então, o que aconteceu? Ela falou assim, ai, porque essa pessoa, ela fala, ela tá lá, e ela tá falando do outro, e falando mal do outro, eu tô brava com isso, tá? Aí, essa outra pessoa, que estava falando da outra, ela tem um pouquinho mais de consciência. Essa daqui não tem. Ela é totalmente não sabia nada de espiritualidade, não, do meio, né? É totalmente inconsciente. Ok. Foi qual a diferença do consciente falar mal do que não está consciente? Você está fazendo igualzinho, você está pensando. É difícil a gente entender, porque é muito sutil isso. É difícil, mas é assim que funciona. Você está sendo igual, você está falando dele e você está fazendo a mesma coisa. Só que num ponto mais sutil, porque a gente tenta enganar a gente mesmo. A gente quer buscar uma desculpa para não fazer. Ou a gente está na razão e o outro está na razão. Eu lembro com meus irmãos, quando a minha mãe ficou viúva, tinha 60 anos, não sabia que a minha mãe foi mãe. Se ela quisesse se relacionar, eu não quero. Tá bom. Eu nunca brinco, brinquei uma vez sozinha com ela, nunca brinquei e deixei. E meus irmãos ficaram bravos. E ela não vai casar com namorar com ninguém. Eu falei, então pare vocês agora. Eu quero ver você estar com 60 e não querer se relacionar com ninguém. É muito fácil falar dos outros. Né? Então a gente precisa trazer um adulto daí na frente para conseguir ver através das nossas mentiras, entendeu? E aí tem que ser muito sutil, ou falar assim, eu tô igualzinho, mas tem uns pontos diferentes. Sem se trabalhar, não muda. Eu falo, tem um padrão meu que não mudava. Relacionamento amoroso. O padrão voltou de novo depois de quase mais ou menos uns 8 anos que não vinha mais o meu padrão. Não voltou de novo esse tipo? E eu não acredito. Onde que você estava aqui dentro de mim? Que eu achei, esse eu achei, estava super lá, né? Feliz. Nossa, esse padrão nunca mais voltou. Ele não voltou de novo. Eu olhei assim, eu não acredito que você voltou. Que gatilho foi esse? Fui eu olhar. O gatilho já virou já de novo. Fui olhar, voltou um outro padrão. Mesmo padrão que eu já tinha curado, que era do meu pai. E não é possível. Que onde que está aqui dentro de mim? Porque estava aqui dentro. A erva daninha cresceu. Aí voltou, aí já passou, já também, porque já olhei. E aonde que está de novo esse padrão voltando? Ah, de relacionamento amoroso. Então a gente precisa olhar, nossa, mas é muito igual ao meu pai? É igual. Mas na onde que é igual, entendeu?
Não é igual o pai, é igual o homem que meu pai é para minha mãe. Ah, mas não é igual, ele é presente, ele é isso, ele é aquilo. Observa, observa. Observando, você fala, e dói ver. Né? Dói, a gente vê que é igual. O mesmo perfil. Lógico que não, às vezes não. Mais fantasiado um pouquinho, né? A gente precisa ter olhos para ver, gente. Olhos assim, abertos. Então, o que, que acontece? Uma outra lei que é muito difícil também, que a gente vê, que é o quê? Que é uma lei, assim, no casal, bem delicado, que é a lei do dar e do receber. Então, quem está dando mais? Quem está recebendo mais? Tem que pôr nessa balança. Ou abre para não receber, né? Ou como ali eu posso acertar essa lei? Lembra, o casal tem que ficar do mesmo tamanho. Então nem pode. Se você começar a doar demais, o outro não aguenta, vai embora. Ou ao contrário também, começou a doar, ou a pessoa quer falar, por exemplo, às vezes quer dar uma coisa para a pessoa, e quer que aquela pessoa te dê o mesmo tanto. Só que a pessoa tem uma outra coisa para dar. Então, às vezes, é só gratidão. E aceitar essa gratidão só. Então, todas as leis, a lei da hierarquia, a lei do pertencimento, a lei que é o quê? Né? A hierarquia, somos do mesmo tamanho. A gente se conheceu no mesmo dia, não é isso, gente? Amizade é a mesma coisa, a gente se conheceu no mesmo dia, não é diferente um do outro. Ninguém conheceu num outro momento. A lei do pertencer. Quem que veio antes pertence. Então, todos os relacionamentos amorosos que veio antes pertencem. Aí, outra coisa que a gente cai numa ilusão que é lindo e maravilhoso. Eu casei com, ou eu casei, eu tô namorando a pessoa. Gente, sinto muito, mas tem um pacote. O gato, o cachorro, a mãe, o pai, tem um pacote. A criança ferida que está ali dentro do outro. Então, a gente não casa só com a pessoa. E fala uma coisa: se a gente começar a brigar principalmente com os pais do relacionamento amoroso, você pode ter certeza, cai por terra. Por quê? Porque o pai e a mãe, aquela pessoa só tá, eu só tô aqui, só vocês estão aqui porque teve um pai e mãe antes. Todos pertencem. Todos. Então, isso é uma das coisas que mais a gente cai antes, né? Cai ainda, quem não tem essa consciência, que eu estou casando com a pessoa, eu quero ela para mim. Aí só minha família é perfeita, a família dele é errada. Ai, porque o pai dele, porque a mãe dele. Ai, gente. Ai, nessa daí, aí cai não. E a lei do dar e do receber. No casal, isso tem que ser muito olhado, muito minucioso, porque senão também cai por terra. Principalmente hoje, os relacionamentos que vão depois, porque assim, eu falo isso muito quando as pessoas chegam, né, numa idade, né, tem 40, tem 50, que quer um relacionamento amoroso. Eu falo, você tem uma história. Negocinho, eu tenho 51, eu tenho uma história de relacionamento amoroso. E o outro que vem tem uma história. Se eu não acolho essa história, eu não estou inteira. Se eu não acolho a minha história, então quem está aqui, que é terapeuta aqui, né? Se o outro que vem não acolhe aquelas histórias, não vai inteiro para o relacionamento amoroso. Não vai inteiro, não vai. Vai faltando um pedaço. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai vir do mesmo jeito. Então, olhar para isso, observar isso, né? Então, perguntas, né? Que vocês podem fazer para vocês, né? Que alguma que é forte ali dentro, né?
No relacionamento amoroso, que é o pertencimento, né? Você sente que ambos têm lugar? Ou está ocupando o lugar do outro? Pai, mãe, ex, né? Você sente isso quando a gente pensa em pertencimento? Fazer mesmo uma boa pergunta, ou no último relacionamento que teve, tem mesmo ali? Está ocupando lugar? Ou a gente está ocupando lugar só de mulher? Ou está sendo mãe? Teve vários relacionamentos. Teve uma vez que eu considerei uma cliente, a hora ela perdeu o pai muito novinha, acho que ela tinha uns 13, 14 anos. E ela casou com o marido e punhava no lugar de pai. Ela falou, meu, ela separou na outra semana, um casamento de 30 anos. Ela falou, não suportava olhar mais para ele. Ela não aguentou. Porque ela falou assim, nossa, eu coloquei no lugar de pai, tratei ele como pai, tudo como pai, aquilo doeu tanto na alma dela que ela separou. Ela fez uma constelação na outra semana separou. Essa é uma pergunta que entrar no papel é uma coisa. Ah, o marido está doente, a mulher está doente, você vai, cuida e sai do papel. Agora, a ordem é que você consegue reconhecer o seu parceiro como homem ou como mulher? Ou você ocupa uma posição acima? E existe equilíbrio entre o dar e o receber? Então, é igual, né? Vou pegar o exemplo da Evelyn, né? Vocês se tornaram pais juntos. Então, se eu não abro mão, não olho também para aquele pai, ou quero exigir do pai, do marido, né? Ou da esposa. Eu tenho uma cliente também que é muito interessante, ao contrário, tá? Eles têm um filho, né? Uma filha que tem 3 anos, e o marido começou que ele fica bravo com a mulher. Eu falei, não é você. Com a mãe, exigir da mãe. Ah, porque você não faz nada direito, ou por trás, gente. E aí eu falei para ela, não é você. Ele tem problema com a mãe. E tem mesmo. A mãe e o pai dele se separaram, e ele tinha 12 anos, a mãe fazia, não tinha que ficar a filha, a irmã, e ele cuidava. Ele não podia brincar na rua. Ele pegou uma raiva da mãe que ele transferiu para a esposa. Aí ela começou a não levar mais para o pessoal. Ele não faz terapia, ela começou, tá tudo bem, tá tudo bem. E não levou mais, nunca mais brigaram. Eles brigavam, que ela fazia o que ela tinha para fazer como mãe. Ele queria exigir dela que ela fizesse mais. Então, às vezes, a gente quer exigir do outro, mas algo está aqui dentro doendo. E aí é onde a lei do dar e do receber começa isso. Ó. Aí que os casais se separam, né? Começa a haver essa desordem. Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Acho que semana que vem eu vou continuar o relacionamento casal. O que vocês acham? Tem coisa, hein? Ou ia comentar alguma coisa? Depois vocês podem comentar no privado também, tá? Quer comentar alguma coisa? Não ajudou vocês? Como é isso para vocês? Pode escrever aqui no comentário. Pode deixar. Pode falar, Filomena. Sabe aquela hora que você falou de excluir os relacionamentos, Hum. né, para fazer aquela dinâmica? Eu não consegui excluir. Parece que tudo faz parte. Ótimo. Mas me deu, sabe, eu até engasguei. Então, observa o que você está excluindo. Que se pegou o corpo, que lembra, o corpo da gente não mente. Às vezes é uma coisinha que você viveu, uma tristeza profunda que você viveu, naquele amorzinho lá, É, sabe, daquilo ali. então, tinha as tristezas assim, né? Porque tinha os platônicos, né? Sim. A gente sentia, eu não sei vocês, mas eu me sentia super feia quando criança, principalmente a gente que não tinha, na cidade não arrumava cabelo, né? E aquela mais bonitinha a gente comparava, e aí sentia que não era merecedor, que ele nunca ia olhar pra gente. ou então, assim, era muita ilusão também, né? Aham, Nossa, tudo, muita ilusão, né? E era tudo aquilo que fazia é parte do nosso pensamento, né? Então era. isso. Uhum.
A questão do relacionamento amoroso, ela é corporal, tá? Porque você começa a vir os hormônios, então esse olhar, eu não sei vocês, mas eu não tinha nem consciência disso, sabe? Que era ali, né? O meu, mas gente, de 10 anos eu beijava. Queria beijar. 10 anos. É para brincar, né? Então já é corporal, né? E aí você se desilude. Eu para fazer esse trabalho hoje, que eu fui montando hoje alguns processos, meu, deu uma passagem. Eu li para até fiz de cranice, coisa de 40 e poucos anos atrás, né? Mas já bem de tá indo. E aí a gente faz igual a gente faz com a gente hoje. O que a gente faz com a gente? Ah, vai passar, vai sair, mas o corpo ele registrou. Então, às vezes ficou, por exemplo, alguém falou alguma coisa, às vezes você comentou com uma amiguinha, ah, ele é bonito, tô olhando para ele. Ah, ele estava olhando para outra, sabe? Qualquer coisinha naquela época te feriu a gente. A gente não teve coragem de falar. E o que acontece com a gente? Acontece com os homens a mesma coisa. Os homens, gente, que mais tem, é incrível como os homens têm amor platônico. Muito, 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 muito. Muito. Quando eles assumem, sabe? Então tem alguma coisinha aí, Filomena. Então vai lá na garganta. O que você não falou? Ou você ficou com vontade de falar, ou ficou triste porque ele não olhou para você, sabe? Essas coisinhas assim, de criança, mas que era verdade, né? É corporal, principalmente nessa idade, é corporal, é hormônio. Que é onde quem é homossexual começa a descobrir, né? Começa a ter é a mesma coisa, é os hormônios. As brincadeiras, né? Quando vocês brincavam de casinha, vocês colocavam casal, gente, não tem como. Já colocava o casalzinho lá, a família. É muito louco, mas é assim. É aquilo que a gente via. Foi feita para casar, né? Não sei vocês, mas eu, muito novinha, minha mãe fazia. Como é que fala? Tinha mania, não sei se você, a Lau pegou isso, a Filomena, a Enxoval. coisa de enxoval. Enxoval. Ah, tem. Eu lembro que as minhas tias já dava coisa para enxoval. Acho que eu tinha o quê? Uns 10, 12 anos. No fim da presente de aniversário. Nossa, eu nunca olhei para isso, gente. Uma outra perspectiva, né? Não tinha pensado nisso. Já dava enxoval para casar. O Quanto meu isso não tive, amarrou, não. gente? Hã? O meu não. Não, lá na nossa Ah, região tinha. Dava enxoval para casar. Eu É, eu também. mesma comprava. Olha lá, ó. a Quer gente dizer, brincava muito de casinha e eu usava muito o vestido de noiva da minha mãe, Ah, que ela deixou pra gente ir lá. E eu adorava vestir o vestido de noiva dela para brincar. olha lá. Isso é tudo, né? E de enxoval na nossa região tinha muito isso. No fim da presente, aniversário, dava enxoval. Nunca te, gente, nunca te olhei para isso. Uma boa perspectiva de olhar. O quanto isso amarrou e faz a gente querer casar, sabe? Amarra a vida da gente. Não tinha pensado nisso, não. Enxoval, nunca. Olha, isso que eu falo, né? A gente vai trazendo tudo isso. A gente pode parar de estudar mesmo, né? Já peguei nisso mesmo. A gente não pode parar de estudar, que vai cair numa fichinha aqui, vai cair numa fichinha lá. Às vezes você vai se soltando aqui, né? Então, o quanto é importante, né, gente? Para mim, fazer esse grupo de segunda-feira, que eu coloquei até segunda-feira de cura, porque, nossa, para mim é uma grande cura. Enquanto tiver uma pessoa aqui no grupo, eu vou fazendo, porque realmente, sabe, é muito bom. Traz só essa coisa de enxoval de hoje já valeu a pena. Vou até olhar para isso, fazer uma dinâmica para isso. Ou se isso pesou, sabe? Muito bom, gente. Como é que vocês estão? Estão bem? Então, até semana que vem, né? Eu vou continuar, tá, gente? Com o relacionamento amoroso, porque tem mais alguns pontos para falar. Se vocês tiverem mais alguma coisa também, me manda lá. Pode me mandar no privado, tá? Pode me mandar. Aí eu vou falando, tá? Então, gratidão a vocês, tá bom, gente? Obrigada. Muito bom. Boa noite a tchau, todos. até. Obrigada, boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite.